E a força-tarefa da Covid, coordenada pela Universidade Federal do Sergipe, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, realizou testagem em grande escala em 10 municípios sergipanos. Sobre a atuação, nós vamos conversar agora com o professor e pesquisador Lisandro Borges, a quem agradecemos pela presença aqui no Jornal do Estado. Boa noite, professor. Boa noite, Gilvan. Prazer enorme falar com você e com os demais ouvintes. Prazer tê-lo aqui no Jornal do Estado. Professor, qual foi o resultado dessa testagem aqui no Estado? Bom, essa testagem foi uma testagem pioneira que constou 10 mil testes distribuídos nos 10 municípios com o maior número de casos, óbitos e internações. Nós fizemos um treinamento preliminar com o uso desse teste, que é o teste de antígeno. É um teste para a população entender que, ao contrário do PCR, ele detecta a presença de pedaços do vírus em 15 minutos. O mesmo que usa o cotonetinho no nariz, só que em vez de encaminhar para o LACEN e ter todo o tempo de demora, esse teste ele é executado, um método de teste rápido. Então, em 15 minutos a gente consegue dar rápido o diagnóstico se a pessoa está com Covid-19 ou não. Em relação aos resultados, nós observamos, então, uma interiorização da pandemia no estado de Sergipe, pelos resultados observados. Foram 10 municípios com a testagem, né, professor? Agora, eu pergunto, qual o município que está numa situação crítica e o que está com um cenário bem melhor? Perfeito. O município que mais aumentou a incidência de casos foi o município de Tobias Barreto, infelizmente, com 34% de positividade no teste de antígeno e só 8% do anticorpo IgG, que é o anticorpo da pessoa que pegou Covid e está recuperada. Esses dados eles mostram o quê? Que em Tobias Barreto, na época que nós testamos, há 2 semanas atrás, havia uma alta circulação do vírus e poucas pessoas recuperadas. Ou seja, é um ambiente propício para o aumento de casos e óbitos. Em segundo lugar, Itabaiana, com 25% de positividade. E em terceiro lugar, Simão Dias. Esses são os municípios que mais tiveram casos e uma menor taxa do anticorpo de memória. Então, professor, os municípios que têm o melhor cenário são esses outros, né, que o senhor falou também agora. O município que tem melhor cenário é o município de Lagarto, por exemplo, que teve só 3,6% de positividade, seguido do município de Glória, que teve 13,7% de positividade, São Cristóvão com 7%, Nossa Senhora do Socorro com 7,7% de positividade. Interessante, em Socorro, em torno de 24% da população testada tem um anticorpo de memória. Então, o que a gente vê, Gilvan? Que houve uma circulação na Grande Aracaju do vírus, as pessoas pegaram, mais suscetíveis, estão em fase de recuperação e a taxa de circulação do vírus caiu, mandando esse vírus para o interior do estado, o que é um reflexo que a gente observou nitidamente nessa testagem. Os municípios mais longe da Grande Aracaju foram os que tiveram maior taxa de positividade. Professor, então, a partir desta pesquisa, como os gestores devem agir a partir de agora? Bom, é uma realidade que nós estamos observando quando circulamos 74 municípios sergipanos. Os municípios mais no interior, no agreste, mais nas fronteiras com a Bahia, a gente observa que são os municípios de pessoas que usam menos a máscara, aglomeram mais, menosprezam um pouco dos cuidados sanitários. E isso é um reflexo da alta circulação do vírus nesses locais, principalmente na divisa Sergipe-Bahia. Então é nesses locais que a atenção tem que ser redobrada, para que o vírus não circule ainda mais, por causa da interiorização, e a atenção é redobrada, né, Gilvan, por causa da cepa delta, que já foi detectada a transmissão comunitária no Brasil, e agora com o LACEN fazendo a pesquisa genômica no próximo mês,
talvez podemos encontrar essa cepa circulando no estado. Então é necessário que as medidas continuem as mesmas. A máscara, o álcool gel, o distanciamento e a vacinação em larga escala. O senhor falou em Tobias Barreto aí, que é o município que vem com maior número, né? Mas justamente explica-se por que Tobias Barreto faz fronteira com o estado da Bahia. Agora, professor, a continuação dessa testagem, essa testagem vai continuar e quais serão os próximos municípios a passarem por essa testagem? Certo, então a testagem ela vai continuar nos municípios que têm baixa taxa de testagem. O que acontece que o gestor não consegue observar? Que quando ele testa menos, ele está prejudicando o seu município, porque a taxa de mortalidade ela é calculada em cima dos testes realizados e as pessoas que morrem no município. Se eu testo menos, a minha taxa de mortalidade vai ser alta. Então, não necessariamente é porque o município testa pouco. Então, nós vamos, desses municípios que estão testando pouco, incrementando, ajudando, incentivando para que a testagem aumente ainda mais nesses locais. Com certeza, professor. Professor e pesquisador Lisandro Borges, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal do Estado. Tenha uma boa noite, viu? Muito obrigado, Gilvan. Também lembrando que estamos ainda em pandemia, estamos em queda de casos e óbitos no estado, mas não é momento de relaxar e baixar a guarda. Precisamos acelerar a vacinação e só quando vacinarmos 75% da população, aí sim a gente vai poder comemorar junto. Um grande abraço. Se Deus quiser, professor. Boa noite.